conversar um pouquinho sobre as idades de 5 e 6 anos? Elas são o final do primeiro setênio e elas trazem muitos momentos importantes no desenvolvimento da criança. Eu sou a Ana Marques e esse é o Da Maternidade pra Vida, um canal pra gente falar de como a maternidade pode nos empoderar e atuar, nos ajudar no nosso despertar como mães, para que a gente tenha um maternar autêntico. Um maternar autêntico é leve, ele é empoderado, ele não é esse lugar da prisão que a gente está acostumado a relacionar às vezes com a maternidade. E se você quer saber mais sobre como chegar no seu maternar autêntico, se inscreve no canal, que vai ter muito conteúdo legal aqui. Toda quinta-feira tem um vídeo novo. E se você tiver alguma sugestão de tema, pode deixar aqui também que eu respondo todos os comentários. Esse é meu compromisso com você. Bom, vamos falar então dessa idade dos 5, 6 anos? Mas antes, eu vou fazer duas coisas. A primeira, te contar que tem um vídeo que explica o que é o primeiro setênio e por que ele é importante. Ali nesse vídeo você vai ter a base do que quer dizer esses setênios, por que o primeiro setênio é tão importante, e eu falo de forma mais abrangente sobre as diferentes fases desses primeiros 7 anos. E a segunda é que hoje a gente vai falar sobre a fase dos 5, 6 anos. Eu vou fazer uma pequena recapitulação aqui, só pra você que tá chegando agora saber do que eu tô falando. O primeiro setênio são esses primeiros 7 anos em que a criança tá chegando no mundo e se apropriando do seu corpo físico. Nesse momento, ela aprende 3 coisas essenciais para a nossa vida como um todo. Ela aprende a andar, e para isso ela precisa vencer a gravidade, e aí a gente se torna bípede. De fato, é uma das grandes coisas que nos diferencia dos animais. Quando a gente se torna bípede, a gente tem um novo alcance da visão. Ela também aprende a falar, né, a se comunicar através das palavras que são símbolos para as coisas que acontecem na nossa vida, né? E quando ela aprende a falar, ela vai aprender a expressar os seus sentimentos, a expressar os seus desejos, a se colocar no mundo. E o terceiro ponto, que é aprender a pensar. Quando a criança aprende a pensar, ela começa a relacionar as coisas. E é através do pensar que a gente modifica o mundo, né? O pensar, o sentir e o agir são 3 pontos essenciais para a nossa vida. E quando a gente tem essas 3 coisas em harmonia, a gente tem harmonia na vida como um todo, felicidade, alegria. A nossa busca é muito por esse alinhamento, né? E nesse primeiro setênio, então, o que já aconteceu aqui? Quando a gente vai falar da criança dos 5, 6 anos. A criança já aprendeu a andar, ela já aprendeu a falar e ela já começou a pensar. Cada movimento desses também se relaciona com um desses impulsos, né? O andar é o impulso do agir. O falar é o impulso do sentir. E o pensar, né, é o impulso do pensar. Esse começar a ligar as conexões e porquê, e se isso, então aquilo, a criança começa a entender também que não existe só o presente, que existe o futuro. Cada movimento desses tem uma característica, né? Então o agir, ele é muito pra fora, a criança vai, se movimenta, é baseado no movimento, né? A criança fica levantando e abaixa e senta e pega uma coisa e pega outra, aquela fase que a criança tá super no movimento, ela tá pra fora. O falar é uma fase ali entre o estar bem pra fora e o estar pra dentro, porque pra falar a criança primeiro precisa entender o que ela quer pra ela conseguir se comunicar. E essa fase do pensar, que é essa fase dos 5, 6 anos, em que esse pensar está ganhando um novo nível, a criança começa a relacionar ideias e ela começa a tentar entender o mundo através da sua própria perspectiva. É uma fase mais introspectiva. Então, eu percebi muito isso aqui nos meus 2 filhos e nas teorias, a gente lê bastante sobre isso. Essa fase do pensar, dos 5, 6 anos, ela vem com uma certa introspecção da criança. Diminui um pouco essa necessidade de movimento o tempo inteiro. Ela ganha uma maior capacidade de concentração em certas atividades. Então, mesmo uma criança, as crianças têm as suas peculiaridades, claro, né? Somos cada um indivíduos diferentes, não dá pra gente pôr todo mundo numa caixinha. Mas mesmo uma criança que é mais do movimento, que é mais agitada, nesse momento ela vai conseguir ficar mais introspectiva. E ela vai conseguir fazer jogos, por exemplo, por mais tempo. Se concentrar mais tempo numa brincadeira. E nesse momento, nós pais e mães, a gente sente até quase um alívio. Nossa! Você começa a ter um mínimo tempo para respirar. Porque a criança vai conseguir por pelo menos uns 30 minutos estar lá concentrada em fazer algo. Ela começa a testar hipóteses. Então ela vai começar, e essa parte eu acho linda, eu acho fantástica. Ela começa a subverter as coisas. Então vamos supor, o trenzinho é para montar assim, 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 assim. Nessa fase, ela vai pensar, e se eu montar desse outro jeito?
E se eu fizer isso, o que acontece? E ela vai fazer, ela vai testar. E nós, como pais e mães, é importante que a gente permita que a criança exerça esse subverter das coisas. Porque isso está totalmente relacionado com o desenvolvimento da criatividade. A criatividade é isso, né, gente? Criar algo, fazer algo de forma diferente, fora da caixa, como a gente diz no mundo corporativo, é você subverter algo, é você mudar o significado, mudar a ordem, mudar a forma como você enxerga alguma coisa. E isso a gente exercita lá na infância. Então ficar o tempo inteiro tolhendo essa criança e colocando ela sempre, ah não, mas a brincadeira tem que ser assim, ah não, mas tem que ser assim. A gente acaba tirando dela a oportunidade de treinar esse músculo da criatividade, né? A criança, lógico, ela vai ser criativa naturalmente, porque ela não tem tantas amarras e tantas arestas quanto a gente. Mas nesse momento, dos 5 ou 6 anos que ela começa a pensar, é um momento em que você, como mãe consciente e autêntica, você pode perceber aonde que as tuas crenças vão limitar essa criança. E você pode começar a deixar isso de lado. Crenças do tipo, isso não vai dar certo. Assim, né, não pode ser diferente, tem que ser igual. Tudo isso a gente pode, de forma, se a gente está presente e consciente no momento, você pode perceber essa criança agindo em você e você pode dar um pause para que isso não seja totalmente passado para sua criança. Uma outra coisa da criança dos 5 ou 6 anos é que ela começa a construir laços de amizade e de relacionamento um pouco mais profundo com os amiguinhos. Então, você começa a ouvir falar mais do amiguinho, sabe? Claro que tudo isso que eu tô trazendo aqui, tanto pensar quanto os porquês, relacionar a ideia, ou subverter os jogos e as brincadeiras, tudo isso já começa a acontecer antes, não é que não acontecia de forma alguma. Mas, né, é como se fosse o foco dessa fase, né? E esses relacionamentos que vão começando a se estreitar. Então a criança começa a gostar mais de brincar com uma criança do que com a outra, começa a não querer brincar com a outra. Começa a ter na escola as pequenas panelinhas. Não, a gente queria brincar só a gente não queria que fulano entrasse. Às vezes a tua criança é o fulano que não queria, que as outras crianças não queriam que entrasse. E aí, eles falam, né, que cada nova fase são novos desafios. E aí começa um pouco desses novos desafios, da gente começar a entender, vai começar a refletir algumas crenças mais profundas nossas. Por exemplo, quando é o nosso filho que é excluído da brincadeira, né? E ele, nesse momento, já vai começar a ficar talvez um pouco chateado. Até então, a criança nem percebia, às vezes, que ela era excluída. Era parte da brincadeira e ela não brincava e tá tudo bem. Aí ela não tinha ainda a capacidade de pensar e pensar que, puta, talvez eles não querem brincar comigo, né? Agora que a criança começa a amadurecer um pouco mais, e isso vai ser bem mais forte no segundo setênio, mas agora tá assim, tendo umas pinceladas disso, às vezes a criança pode se incomodar. E aí é aquela questão, como você lida com o ser excluída? Como você lida com o ser diferente? Como você recebe essa informação? Por que eu tô te perguntando isso? Porque na medida que você percebe como você lida, é onde você vai descobrir certas crenças que você tem a respeito de você mesma. E a gente precisa tomar muito cuidado para não passar isso para nossos filhos. Eu vou dar um exemplo bem claro que aconteceu na escola do meu filho, mais novo. Ele tá com 5 anos agora. E eles fazem festa de aniversário das crianças e normalmente se convida a sala inteira. Teve uma festa de aniversário em que os pais e a criança convidaram algumas pessoas específicas. E uma menininha ficou excluída do convite, ela ficou de fora. A menina ficou chateada por ficar de fora. Mas a mãe também ficou chateada. E veja, as crianças ainda estão aprendendo a enxergar o mundo através dos nossos olhos nesse momento. Então, a mãe ter ficado chateada e ter acionado as crenças dela, talvez os traumas dela de ter sido excluída, não ajudou a menina a lidar com a exclusão. E é por isso que eu acho que é bem importante a gente ficar atentas a isso. Porque se a mãe tivesse com isso ok, ela podia ter falado pra criança, olha filha, às vezes você também não gosta de brincar mais com fulano do que com ciclano? Então, era aniversário da fulana e ela quis só ter as pessoas que ela queria na festa dela. Isso não quer dizer que você é menos, isso não quer dizer que ela não gosta de você. É só que nesse dia ela queria brincar com essas pessoas. Não tem dia que você quer comer macarrão com molho vermelho e dia que você quer comer carne com tomate? Então, é mais ou menos assim. Quando a gente não tem uma crença, quando não bate em algum trauma nosso, é muito mais fácil a gente lidar com essas questões das crianças. E até agora, né, até mais ou menos os 4, 5 anos, a criança ainda não tem certas percepções. Então, essas coisas pra gente ficam um pouquinho mais. A gente vai passar, de qualquer forma, né, muitas crenças, a gente passa tudo pra criança mesmo, o que a gente não quer. Inclusive, as coisas inconscientes são as que a gente mais passa. Mas
momento dos 5 ou 6 anos, a criança começa a linkar o Lego-Cré. E aí ela vai começar a questionar. E a gente precisa estar prontas para sustentar essa criança de forma a potencializar a autoestima dela e a força dela de ação no mundo. E não diminuir. Ah, coitadinha. Porque quando a gente fala, ah, coitadinho, meu filhinho, ó... lá no fundo, superficialmente, pode parecer que você tá ajudando, tá cuidando, tá dando todo amor. Mas lá no fundo, existe uma crença da incapacidade da criança de lidar com isso. E por ela ser incapaz, ela precisa ser protegida. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso nessa idade. Porque no segundo setênio, essa idade dos 5, 6 anos, está preparando a criança para a próxima fase, que é a do segundo setênio, que também tem um vídeo lá, depois se você quiser, você dá uma olhada. Mas o segundo setênio, ela muda de ambiente primordial da vida dela. Não é mais a família, o núcleo, o centro da vida da criança. E passa a ser a escola. Então, o que os amigos falam, o que a professora fala, tudo vai ter um poder de influência maior nessa criança do segundo setênio. A fase dos 5 ou 6 anos é uma fase em que a criança está se preparando para isso, para essa saída desse núcleo familiar tão pequeno, para abrir um pouco o mundo dela, a partir de 7 anos. E nesses momentos, então, mais importante ainda, a criança exercitar e apreender essa capacidade dela de lidar com as questões. Essa habilidade que ela tem de se colocar no mundo, independente do que tá acontecendo à sua volta. É a mesma coisa quando a criança tá tentando fazer alguma coisa difícil no parquinho. Subir num lugar muito alto, ou subir no telhado, virar de ponta cabeça. Eles começam a testar os seus limites nesse momento, né? Mais ainda do que antes. Agora já com essa consciência de que eu vou fazer algo desafiador, vou fazer algo difícil. Se a gente fica ali no parquinho, gente, é o lugar da criança treinar essas coisas. Porque o que a gente treina no físico reflete na nossa autoimagem e na autoestima e na nossa crença, na capacidade que a gente tem de lidar com os desafios da vida. O brincar, a gente precisa entender que o brincar não é só passatempo. O brincar para a criança é a forma como ela enxerga, entende e decodifica o mundo e é ela mesma. Então, o parquinho é o lugar para se fazer isso. O parquinho é o lugar onde a criança vai se desafiar, aonde ela vai brincar, onde ela vai testar os seus limites, aonde ela vai se machucar, aonde ela vai precisar lidar com a frustração, aonde ela vai precisar lidar com brigas com as outras crianças. Esse é o lugar para se fazer isso. E nós, pais e mães, precisamos entender a importância disso para o desenvolvimento saudável da criança. Então, quando a criança começa a testar, né, vai virar de ponta cabeça, vai subir lá no alto, vai fazer alguma coisa que você acha perigoso, e você fala, meu filho não faz isso, nossa, desce daí, nossa, isso é muito perigoso, não, você não consegue, porque fulano faz porque ele é muito maior que você, ou porque... Amores, a gente começa a minar a confiança dessa criança. E aí lá no segundo setênio, um amiguinho vai falar alguma coisa dela que ela não gostou e ela não vai ter força interna, força psíquica, conexão interna para lidar com isso, porque ela não treinou. Então, aqui a gente também começa a identificar várias crenças que a gente carrega de evitar o perigo, de evitar se arriscar, de ficar sempre no lado seguro. Por quê? Provavelmente a gente ouviu muito isso quando a gente era criança e a gente carrega isso até hoje e isso se reflete nas decisões que a gente toma na vida. Isso se reflete em você não ter coragem de sair do trabalho porque você precisa estar segura. Porque você não confia de fato na tua capacidade de fazer uma nova vida, de criar uma nova vida para você. Então, nesses momentos, é importante prestar atenção e estar muito presente com você mesma para você identificar aonde que eu realmente preciso alertar o meu filho sobre um perigo real ou aonde é o meu medo falando. E esse meu medo vai impactar o desenvolvimento dele. Esse discernimento não é fácil se fazer. E é isso que muitas vezes eu falo quando eu falo da maternidade autêntica. Essa maternidade autêntica é essa maternidade que você tem essa conexão com você mesmo para conseguir discernir essas coisas. Isso não vem de graça, isso vem com a prática, isso vem com conhecimento, né? Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se desenvolve, por exemplo,
Quando eu faço a mentoria Saindo da Névoa, que é uma mentoria que tem alguns encontros em que a gente vai fundo nisso, quem é você, quais são as suas essências, quais são as suas forças, as mulheres, as mães vão se descobrindo, né? Esse autoconhecimento é essencial para você conseguir discernir isso, o que é o meu medo, o que são as vozes que eu ouvi na infância e eu tô agora repetindo, e o que de fato eu acredito. Então, não é que você vai ficar lá no parquinho fingindo de paisagem. Você pode falar para sua criança: olha, fulano, você tá indo bem alto, presta muita atenção, hein? Fica atento, vai com cuidado, descansa um pouquinho antes de você tentar de novo. Você pode falar essas coisas, mas é diferente colocar esses pontos de atenção. Aqui em casa a gente fala sempre coragem e atenção. Porque isso é coragem para sair e testar os seus novos limites e se desafiar, e atenção para não fazer isso no impulsivo, né? Sem saber o que tá falando. Atenção para fazer isso com cuidado. E quanto mais você vai percebendo isso, né? Mais você vai permitindo que a sua criança desenvolva as suas habilidades sem ter os seus medos e as suas crenças como base de limitação. E nos 5 ou 6 anos, o que também começa a acontecer? As brigas e as birras e aquelas crises de frustrações intensas, elas vão diminuindo. Porque as crises de frustração são um grande curto-circuito que dá no cérebro. E aqui, como a criança já está com o desenvolvimento do cérebro um pouquinho melhor, né, mais avançado, ela já está conseguindo pensar, então tende a diminuir as crises de frustrações. Não é que não vai ter ainda. Até adulto tem, né? Vamos combinar. Mas vão ser menos frequentes. E quando ela está na crise, não adianta a gente continua não adiantando a gente racionalizar com ela, tá? Não adianta você ficar explicando e falar, não, precisa ajudar a criança a sair da crise, mas quando ela sai da crise, aos 5, 6 anos, você já consegue explicar para ela o que e por quê. Filho, não dá pra você fazer XYZ porque lá. Da próxima vez, como que a gente pode lidar com isso pra não te causar tanto estresse? Como você quer que a mamãe te fale isso? Você já pode começar a ir desenvolvendo ou ajudando a criança a desenvolver essa conexão com ela mesma. Como é que eu quero ser avisada? Como é que seria, o que eu poderia fazer então de diferente, já que eu não posso fazer isso? Mas são anos que eu acho que realmente são muito especiais, porque a gente começa a, primeiro, colher os frutos de uma educação respeitosa aqui, porque você vai perceber essa evolução da criança, você vai perceber essa coragem para superar os desafios, a coragem de tentar de novo depois de uma frustração. Você vai perceber que ela verbaliza melhor o que ela tá sentindo. O Arthur, por exemplo, tem falado pra mim: eu tô muito furioso, eu tô muito bravo. Aí, esses dias, ele tava muito bravo comigo, ele não tava sendo gentil. Eu falei: olha, você não tá sendo gentil comigo, eu não vou permitir que você me trate desse jeito. E então eu saí de perto, né? Não é eu não vou permitir, vou te obrigar a fazer alguma coisa, não. Eu saí de perto, me distanciei. E aí, depois que ele se acalmou, eu falei: você tá pronto já pra gente fazer as pazes? Você quer fazer as pazes? E ele falou: ainda não. Eu ainda não quero fazer as pazes, eu ainda tô bravo. Então, esse tipo de coisa já são frutos que a gente vai colhendo de uma educação respeitosa ao longo do tempo. Ai, Ana, mas eu não sabia de tudo isso, cheguei aqui agora. Não tem problema. A partir de agora, você vai ter um olhar diferente pra isso. E uma ferramenta que ajuda muito a gente a entender a nossa criança e a conseguir ser melhores guias para ela é o mapa natal das crianças. Eu tenho uma sessão que chama Orientação Parental Astrológica, onde a gente usa esse mapa natal como um manual para entender quem é o meu filho, o que ele precisa. Por exemplo, o que meu filho precisa para desenvolver a sua coragem, para desenvolver a sua autoestima. Cada criança é uma individualidade. E no mapa natal, a gente vai encontrar essas pistas, essas dicas do que a gente precisa prestar atenção para que a gente consiga apoiar melhor a criança nesse desenvolvimento. E nessa virada entre primeiro e segundo setênio, esse tipo de conhecimento é muito importante, porque você vai entender como que a criança, o que a criança precisa agora e quais vão ser as ativações que ela vai ter quando ela de fato entrar na escola e ter a escola como um grande centro.
E aí você consegue ajudar ela a desenvolver essa melhor versão, consegue ajudar ela a lidar melhor com seus sentimentos, com as suas crises. Se você tiver vontade de saber um pouco mais, entre em contato comigo também, pra gente falar sobre isso. Tem muitos vídeos aqui. Tem o vídeo O que é o primeiro setênio e por que ele é importante. Tem o vídeo O que é o segundo setênio. Tem um vídeo da crise do Rubicão. Tem várias coisas aqui no canal. Fica à vontade. Vai assistir os vídeos. Comenta aqui. E se você quiser conteúdo mais frequente, lá no Instagram, todo dia tem conteúdo, @AnaFlaMarques. Eu espero vocês lá.